Olá, chegamos em agosto, que é o mês do 2º Congresso Amazônico de Medicina, Inovação e Saúde. E hoje nós temos a honra de receber aqui na TV Unifibra o nosso colega Bruno Carmona, que é médico anestesiologista, diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Pará, presidente da 43ª Jornada do Centro de Ensino e Treinamento Mário Fácio e presidente da Fundação Santa Casa. Então é uma honra recebê-lo aqui, doutor Bruno. Eu agradeço, doutor Davi, professor Davi, muito obrigado pelo convite, agradeço o convite da Fibra. É muito interessante a gente conseguir participar do Congresso, trazendo a nossa jornada como um dos produtos dentro desse magnífico evento. Perfeito. E qual é a importância histórica da jornada Mário Fácio para a formação médica na região norte? O Centro de Ensino e Treinamento Mário Fácio foi fundado em 1982 pelo Dr. Mário, nas dependências do Hospital Filho. E lá funciona até hoje, em parceria com outros hospitais. Atualmente o hospital sede é um hospital privado, o Hospital Adventista de Belém, mas com uma participação muito grande ainda do Hospital Filho. Um sinal bem interessante. E todos os anos, excetuando os anos da pandemia, nós tivemos a realização dessa jornada, sempre capitaneada e presidida pelo Dr. Mário, e agora por mim e com os parceiros da SAEPA. E para os mais jovens, quem foi Mário Fácio? Foi certamente o maior ícone da anestesia do nosso estado. Ele é paraense, fundou o Centro de Ensino e Treinamento em 1982, como eu falei há pouco, e formou a maioria dos médicos anestesistas do nosso estado. Em determinado momento da história, salvo engano, 2019, 50% dos anestesistas que atuavam no estado do Pará tinham sido formados por ele. Perfeito. E como esse Centro de Ensino e Treinamento Mário Fácio tem se integrado nos programas de residência do Hospital Filho e da Fundação Santa Casa? Sim. O Centro de Ensino e Treinamento é vinculado à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com esta chancela em nível nacional, em parceria naturalmente com a AMB, que permite a formação dos médicos especialistas. A outra forma são os programas de residência, que temos residências médicas na especialidade, na Santa Casa, no Filho, no Hospital Barros Barreto, no próprio Hospital Adventista. No interior do estado nós temos em Santarém, pela Universidade do Estado do Pará, e temos também da Universidade do Estado do Pará aqui em Belém. E fazer esta gestão integrada é sempre muito interessante. Por quê? A parte científica, a parte acadêmica, a parte teórica é comum entre todos esses programas. Então nós conseguimos fazer isso de uma forma bem eficiente, otimizando a atuação dos preceptores e instrutores e tentando unificar a formação prática propriamente dito, de forma que os residentes dessas instituições circulam em todos os campos de prática de forma bem interessante. Nós estamos muito animados no Congresso de estar acontecendo essa jornada dentro da programação. E por que o tema suporte básico e avançado de vida é o foco central dessa jornada? Bem, é bem interessante bem marcado que o profissional anestesista tem que manter a vida dos pacientes durante a anestesia. E a gente precisa estar bem capacitado para os eventos adversos. De forma rotineira, tudo corre bem durante a anestesia. Quando o paciente é preparado adequadamente, quando o paciente é submetido à anestesia propriamente dita. Porém, nos momentos críticos, a gente precisa atuar de forma imediata e estar preparados para isso. Considerando que o médico anestesista, a especialidade de anestesia é muito capacitada para esta finalidade, nos sentimos no dever de compartilhar esse conhecimento com outras categorias, com outras especialidades. Por quê? Você precisa de suporte básico e avançado de vida não só na anestesia, pelo contrário, na anestesia é raridade. Então, quando a gente consegue levar a nossa expertise e compartilhar, trocar ideias com outras especialidades, outras categorias, isso é fundamental. Considera-se também que a cada 4 ou 5 anos nós temos novas diretrizes internacionais sobre suporte básico e avançado de vida. Perfeito.
E quais são os principais diferenciais desta edição de 2025 da jornada? Bem, a gente está trazendo o tema do Congresso, né? Inovação, informação, trazendo bastante coisa que a gente consegue adequar, atualizar o conhecimento médico, integrando as práticas clínicas atualizadas e o que está em voga atualmente sobre inovação em saúde. Perfeito. Nós estamos vivendo uma nova era, né? A era da inteligência artificial, a era da medicina de precisão, da nanotecnologia. E nesse sentido, como o uso de tecnologias de IA e realidade aumentada está sendo incorporada nesse treinamento durante a jornada? Bem, essas duas tecnologias que você falou, professor, elas são interessantes porque elas nos permitem treinar em simulações realísticas e não treinar só no momento que a gente já tem um paciente em algum ritmo de parada cardíaca. Se a gente deixa para treinar só nesses momentos críticos, fica muito difícil. Então, é muito interessante que a gente consiga treinar simulando, treinar antes da realidade. E é o que a gente procura fazer, o que a gente procura integrar atualmente essas ferramentas, essas tecnologias na prática do suporte básico e avançado de vida. E quais são os aprendizados que você espera que os participantes levem desta jornada de anestesiologia 2025? Conhecimento atualizado no suporte básico e avançado de vida e o tempo de reação que a gente procura com esses treinamentos, com essas informações, com essas tecnologias e com os conhecimentos atualizados é que o profissional, o médico, o estudante, ele fique capacitado a pensar rápido, a agir rápido, de forma correta, para que o paciente tenha um desfecho adequado. E para essa jornada, não só os médicos, anestesiologistas já atuando profissionalmente, mas você tem instrutores, vocês têm residentes, como é que eles estão engajados nessa jornada? A residência médica e o Centro de Ensino e Treinamento Mário Fácil, a residência médica que eu digo dos hospitais que estão envolvidos, dessa especialidade, é bem o nosso foco, porque nós formamos médicos em grau de especialidade. E a gente conseguir compartilhar esse nosso conhecimento, essas novas tecnologias, não só com os nossos profissionais, não só com os nossos médicos em formação, mas com outras categorias e outros profissionais, é um legado que a sociedade de anestesia tende a deixar para a nossa população. Perfeito. E qual é o papel do Instituto de Ensino e Pesquisa do Pará? Qual é o papel que ele tem desempenhado no apoio à jornada e à própria consolidação do Centro de Ensino e Treinamento Mário Faz? O IEPA, Instituto de Ensino e Pesquisa do Pará, é uma instituição privada sem fins lucrativos, é uma associação em que vários profissionais da saúde pensaram para que a gente conseguisse ter instrumentos legais para a formação do profissional em grau de especialista. E a estrutura acadêmica administrativa, a gente utiliza, o IEPA proporciona isso para a gente, com captação de recursos, financiamento de programas, financiamento da jornada por meio da captação de patrocinadores, e permite também uma legalidade do médico que está em formação. E como as iniciativas, por exemplo, igual ao projeto Salve uma Vida, contribui para a educação médica continuada e o impacto na comunidade? Esse é um projeto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em parceria, que ela executa em parceria com as sociedades regionais, as sociedades de cada estado. É um produto que ele é voltado e pensado para o leigo aprender o suporte básico de vida. Como identificar um paciente em suspeita ou em parada cardíaca, quais as primeiras atitudes, como reanimar aquele paciente, como providenciar um atendimento utilizando apenas as mãos e o conhecimento e o poder de comunicação. Considerando que a maior parte das paradas cardíacas elas são no ambiente extra-hospitalar e presenciadas por pessoas que não são da área de saúde, é fundamental que a gente compartilhe esse conhecimento. Um exemplo muito prático que muitas vezes a gente já promoveu aqui em Belém: formação de porteiros de prédio, ou de condomínios, de prédio. Por quê? Eles que vão presenciar, eles que vão ter aquela primeira atitude quando o morador está na sua casa. E quais são os próximos passos ou projetos previstos para o Centro de Treinamento Mário Fácil
no futuro próximo, após a jornada? Bem, o Centro de Ensino e Treinamento ele participa, tem toda uma regulamentação vinda da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e da AMB, que a gente consegue formar o profissional durante 3 anos e entregá-lo com um certificado, se aprovado, cumprindo todas as regras, para que ele faça o seu registro de qualificação de especialidade junto ao Conselho Regional de Medicina. Essa parceria com o IEPA, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Pará, tem sido fundamental, porque o IEPA tem diversos outros cursos, diversos outros produtos que são ofertados para que a gente forme o profissional da saúde, não só em grau de especialidade, mas com cursos de imersão, com cursos teórico-práticos. Um dos programas que o IEPA está promovendo para o ano que vem são os programas de fellowship, melhorando ainda a formação do profissional, melhorando a especialização dele. E esse horizonte tem sido bem interessante. Toda a gestão do IEPA em parceria com a gestão do Centro de Ensino e Treinamento. Nós estamos falando de congresso, mas você preside a maior instituição de saúde no estado do Pará. Eu não poderia deixar de perguntar uma coisa que eu gosto muito, que é o patrimônio histórico. Sim. E eu fico com os olhos brilhando todas as vezes que eu passo na Santa Casa e vejo áreas restauradas, né? Eu queria que você fizesse um panorama, o que é dirigir uma instituição como a Santa Casa, que você tem um patrimônio histórico, você tem que gerenciar a área da saúde, a área humana. Eu gostaria que você dissesse como é que está hoje a Santa Casa no cenário da saúde pública no estado do Pará. De forma bem sucinta. Bem sucinta. É um hospital com 515 leitos ativos, é um hospital com uma grande vocação materno-infantil, como todos sabem, ocupa um quarteirão inteiro, são 3.000 pessoas trabalhando, são 3.000 servidores, na verdade um pouco mais de 3.200 servidores, além dos terceirizados e outros colaboradores, e um desafio enorme, porque você tem um prédio histórico, um prédio centenário, que ocupa ali mais da metade de um quarteirão, tem uma torre muito nova, uma torre que já foi construída nos padrões atualizados, mas a gente tem conseguido, com a minha equipe, a gente tem conseguido, eu e minha equipe, não só de engenharia, mas como de diretores, reformar, restaurar todos esses blocos. Naturalmente não é possível fazer tudo de uma vez, porque envolve orçamento, envolve a logística, envolve a mobilização de leitos durante determinados períodos, e a gente tem um objetivo de chegar a 600 leitos ativos quando todos os blocos estiverem reformados. O compromisso assumido junto às autoridades externas, como Secretaria de Cultura, como o IFAM, foi de restaurar tudo, mantendo as fachadas, mantendo a originalidade, e por dentro, naturalmente, a gente precisa de estruturas mais modernas. Isso requer um grande investimento que, sem a participação do governador mesmo, do governo, com a mão forte do governo, providenciando esse orçamento ao longo dos últimos anos, jamais nós teríamos alcançado esse êxito em conseguir entregar à sociedade espaços e equipamentos adequados para atender 100% SUS, para atender a nossa população de forma adequada. Sem dúvida nenhuma, isso é gratificante. Em paralelo, a gente está entrando numa semana, que é a semana que vem, que nós vamos ser avaliados pela Quimento, que são os processos de auditoria, de certificação internacional nas práticas, nas boas práticas do serviço de saúde. E se Deus quiser, a gente há de conquistar essa vitória para o nosso estado, porque os servidores do hospital são bem maduros, a equipe está bem envolvida, os processos estão bem alinhados, bem amadurecidos mesmo do ponto de vista de segurança, de qualidade, de entregar um produto adequado, atendendo 100% SUS. Perfeito. O Congresso, estamos quase chegando ao dia, né? No dia 22 de agosto, nós vamos ter os cursos pré-congressos aqui nas instalações da Fibra. No dia 23 e 24, lá no Hotel Princesa Louçã, além da programação do Congresso, nós temos a jornada de anestesiologia, a jornada amazônica de oncologia, a jornada de inovações em biomedicina e a jornada comemorativa aos 70 anos do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. E, assim, o ponto alto do evento
vai ser a fundação da Rede Amazônica de Medicina de Precisão, Saúde de Precisão, em que todas as pessoas que assinarem o livro de ata lá serão sócios fundadores, vão receber um certificado de sócio fundador, ele será colocado no grupo de WhatsApp e a partir daí ele passa a receber todas as novidades, as informações sobre medicina de precisão e inteligência artificial. Então, nesse contexto, eu queria lhe agradecer de ter vindo aqui, contribuir, trazer as informações e agora você está aí para fazer as suas considerações finais. Professor Davi, agradeço mais uma vez o convite. É muito interessante as parcerias, as boas parcerias público-privadas em prol do ensino, do conhecimento, da saúde que a nossa população precisa, em atender a nossa população, em formar profissionais cada vez mais capacitados, e não só aquele profissional que está começando a carreira, mas renovar o conhecimento das pessoas que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, atuando em diversos formatos, seja como professores, seja como docentes, seja como médicos assistentes, instrutores, preceptores, entre outras tantas atividades que nós fazemos. Agradeço demais a parceria, agradeço demais a oportunidade da nossa jornada estar inserida num evento dessa magnitude e tenho certeza que o futuro há de ser brilhante. Este foi mais um episódio da TV Unifibra e convidamos a todos a participar deste congresso que será uma verdadeira revolução na floresta.